De regresso ao acerto de contas, voltamos a falar sobre o Portugal 2020. Duarte Rodrigues, estávamos a falar sobre a questão da capitalização de empresas. O Banco de Fomento vai, de facto, fazer a diferença? Ele está a ser construído para isso. O Banco de Fomento é uma instituição distinta da agência, como sabem, e, portanto, é uma instituição financeira de desenvolvimento que está em processo de criação e, portanto, há aspectos organizacionais que não estão ainda concluídos, nomeadamente que têm a ver com o regulador nacional, para além da relação comunitária, mas eu diria, e o Banco de Fomento tem sido, ou a Instituição Financeira de Desenvolvimento, para ser mais correto, tem sido um ator relevante no desenho, na discussão do desenho dos instrumentos financeiros que o Portugal 2020 pretende colocar à disposição das empresas, nomeadamente nesta questão que o Dr. Nelson de Sousa referiu, que é provavelmente a questão mais crítica e provavelmente mais diferente também do CRAN, que é a possibilidade de intervir na capitalização. Deixe-me só enquadrar de forma muito simples. A Comissão Europeia e os vários Estados-membros são chamados a aumentar o volume de instrumentos financeiros utilizados pelos fundos ou apoiados pelos fundos, mas, mais uma vez, naquele binómio que eu dizia, estratégias, resultados, isso está condicionado a uma avaliação ex-ante de que há falhas de mercado. Que há falhas de mercado. Esse é o processo. Quem é que está a fazer essa avaliação neste momento? Esse processo está a ser feito neste momento por a empresa Augusto Mateus e Associados, que ganham um concurso público para tal. No lote das empresas, nós temos vários instrumentos financeiros previstos no Portugal 2020 e empresas, eficiência energética, reabilitação urbana. No caso do lote das empresas, o que aqui nos importa, o que estamos a conversar, a empresa que ganhou, a consultora que ganhou esse estudo foi a empresa Augusto Mateus e Associados e que está a desenvolver e, portanto, e é expectável que o estudo durante março teremos o estudo terminado. Nós temos acompanhado de perto o estudo, naturalmente, como fazemos nas avaliações, e já foram ouvidos imensos atores e, portanto, é preciso que o estudo responda a duas coisas em concreto. Qual é a falha de mercado? E sublinho que a falha de mercado é para os objetivos do programa, ou seja, não é objetivo do Portugal 2020 o financiamento das empresas pelo financiamento das empresas, é objetivo o financiamento das empresas para estes desafios que acabámos de falar, inovação, internacionalização, capacitação de PMEs, e depois saber se os instrumentos que estão pensados são adequados ou não àquela falha de mercado que foi detectada. Bom, há algumas pequenas conclusões, mas podemos ver depois em detalhe. Agora, a questão da capitalização, repito, essa é a questão mais complicada. Nós temos, em termos europeus, um rácio de capitais próprios muito baixo e um serviço da dívida muito alto. E isto é parte do problema da falta de acesso de financiamento das nossas empresas à dívida, digamos assim. Porquê? Porque qualquer análise de risco torna estas empresas muito frágeis. É verdade que os mecanismos de capitalização com apoios públicos são sempre mecanismos bastante complexos de implementar. Porque em empresas descapitalizadas, um apoio público de maior dimensão torna rapidamente a questão da posse do capital como este pilar do Portugal 2020 vai demorar bastantes meses até estar em funcionamento e poder verdadeiramente intervir no mercado capitalizando as PMEs? Não diria bastantes meses. Neste momento, como repito, até ao final de março nós teremos uma análise mais detalhada sobre qual é o problema e de como é que os instrumentos pretendem dar resposta. Até ao final do primeiro semestre, de acordo com o calendário que eu conheço, a Instituição Financeira de Desenvolvimento terá resolvido as suas questões organizacionais. Não obstante isso, o Portugal 2020 prevê que outras instituições possam, como no passado, continuar a desempenhar. Mecanismos de garantia mútua, que são mecanismos fundamentais, podem ser operacionalizados a muito curto prazo, porque a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua continua a ter atividade e, portanto, está em perfeito alinhamento com a Instituição Financeira de Desenvolvimento e, portanto, podem ser implementados. E já há alguma indicação sobre qual é que vai ser a organização dessas sociedades todas? Estamos a falar das PME Investimentos, Portugal Ventures, a Sofid. De que forma é que eles vão ser integrados no Banco de Fomento ou já não vão ser integrados no Banco de Fomento? Isso não sei. Não sei. Como digo, é uma instituição diferente, é um processo distinto. Do ponto de vista dos fundos, seja a Portugal Ventures no passado ou a IFT no futuro, é um beneficiário de fundos. É um grande beneficiário, naturalmente, mas é um beneficiário de fundos, ou seja, não está dentro do modelo de governação dos fundos. Ok. Nelson de Sousa, havia de facto necessidade de se criar um banco de fomento? Olha, essa matéria não ficou provada, porque só agora é que se está a fazer a avaliação ex-ante dos instrumentos, quanto mais da necessidade da criação de uma nova instituição. De qualquer forma, portanto, não vale a pena discutir aquilo que já está tanto em marcha. Agora, aquilo que importa
é que, de facto, se responda e se responda de uma forma consistente, digamos, tanto aquilo que são as necessidades das empresas. O Duarte referiu uma coisa, e bem, é que os mecanismos de capitalização, de facto, são complexos e também, digamos, atendendo ao nível de descapitalização que as PMEs já tinham antes da crise, mas que foram fortemente agravadas, portanto, pela redução das margens durante este período e da incapacidade das PMEs de terem tanto acesso sei lá, aos mercados de capitais ou até outras fontes para a sua capitalização. Aquilo que se verifica é que o ponto de situação de partida para a generalidade das PMEs em matéria da sua situação financeira, do equilíbrio da sua estrutura financeira, é uma situação muito desvantajosa como ponto de partida. Portanto, não se entende como é que, digamos, fazendo-se esse diagnóstico que é comumente e generalizadamente aceito neste momento por quase toda a gente que se dedica a analisar e a ter atenção minimamente sobre as empresas em Portugal. Não se entende como é que, digamos, sendo isto o maior problema é precisamente a zona do Portugal 2020 onde praticamente não se sabe nada. Portanto, aquilo que aqui é preciso, digamos, é alinhar e afinar e ter as prioridades de desenvolvimento dos instrumentos que em cada altura são os mais relevantes. Portanto, aquilo que é importantíssimo é, de facto, avançar com propostas em concreto, tanto nessa matéria. Nós sugerimos por exemplo, que é a questão, quer dizer, que existe, que é não só o Estado não quer ter o controle maioritário da maior parte das PMEs, como também, digamos, tanto as próprias PMEs, até por razões de natureza cultural, têm muita dificuldade em ter parceiros tanto externos. Portanto, são muitas vezes à entrada de outros acionistas. É uma realidade. Portanto, e nós, então, aquilo que temos que procurar é encontrar soluções que enfrentem estes problemas de frente. Portanto, ou seja, por exemplo, ir para mecanismos que, à partida e formalmente, são de empréstimos, mas de empréstimos que se comportam, quer pelo seu grau de permanência, quer pela sua forma de remuneração, quer, digamos, pelas suas características especiais, portanto, empréstimos que se comportam como verdadeiros capitais próprios. Basta, por exemplo, dar períodos de carência, portanto, grandes, para que depois de um período... Estamos a falar de quanto tempo, mais ou menos? Olha, por exemplo, tanto há, digamos, instrumentos que já começam a ser aplicados, sobretudo no norte da Europa, e que têm, por exemplo, períodos de carência, primeiro de capital e juros de 2 anos, 3, e depois juntam-se mais 3 de capital, e depois, ao final desse período de carência, é decidido se sim ou se não, se a empresa está em condições de pagar e até de comprar aquela dívida, digamos, por forma, digamos, a ser capitalizada. Isto são soluções que estão, digamos, quer dizer, que têm de ser estudadas em concreto. E aquilo que a mim, portanto, me preocupa, e aquilo que nos preocupa, digamos, é que o grau de reflexão e de pensamento aqui sobre esta matéria é, digamos, suspeito, ou temos receio, digamos, que esteja muito atrasado. As críticas que foram sendo feitas, quer pelo PS, quer também pelos parceiros sociais, de que foram muito colocados à margem na negociação deste novo quadro comunitário são justas? Olha, tanto quanto eu sei, digamos, aquilo que se passou, digamos, foi um processo que foi, digamos, pelo menos na essência das opções tomadas, um processo muito pouco participado. Acha que, à semelhança do CREN, o próximo executivo, por resultado das regras, das novas regras que são introduzidas no Portugal 2020, que seja necessário, a meio do Portugal 2020, fazer uma reprogramação técnica ou estratégica à semelhança daquilo que foi feito com o CREN? Quer dizer, a meio do programa, portanto, está previsto sempre, digamos, a possibilidade de fazer, através de avaliações de mid-term, digamos, aquilo que está mal e que precisa ser corrigido e aquilo que, porventura, digamos, precisa ser introduzido de novo para cumprir-se com os objetivos que estão pré-fixados. Portanto, isso é um mecanismo normal.
Mas volto a dizer aquilo que disse ainda há bocado, é que, digamos, tanto, julgo que todos aqueles que querem ou aspiram a ser governo na próxima legislatura têm de estar preocupados nesta altura com o formato e com o desenho das medidas, porque provavelmente, digamos, tanto vai ser esse formato e esse desenho que vai ter de aplicar. Portanto, tão simples e tão pragmático como isto. A questão do exame de midterm, de médio de aplicação do novo quadro comunitário, permitiria, ou vai permitir que haja verbas que sejam realocadas entre programas, ou seja, os programas que não estão a ter um desempenho tão bom podem perder verbas e serem alocadas a outros programas. Se não me engano, até 6% de verbas que podem passar de um lado para o outro. E, inclusivamente, há até a possibilidade em estudo, se não me engano, e corrija-me se estiver errada, desse ajustamento ser feito entre países. Portugal está em risco de poder beneficiar ou perder verbas dessa forma? Essa é uma consequência direta do pilar que eu há pouco falava da orientação para resultados, que é um pilar do quadro. Os programas operacionais têm 6% das suas verbas congeladas a alocar em 2019 em função dos resultados que obtiverem no final de 2018. Essa realocação é uma realocação entre programas do mesmo Estado-membro e não entre Estados-membros. Essa não era uma proposta inicial da Comissão, mas o que consta neste momento nos regulamentos é que o que nós teremos em 2019 é que os programas, para ser mais correto, os eixos dos programas que atingirem os seus resultados absorvem os 6% que tinham programados, os eixos dos programas que ficarem aquém dos seus resultados veem essas verbas saírem desses eixos e irem reforçar outras políticas públicas, outros eixos que tenham resultados. E, portanto, essa é uma matéria que também está em linha com esta ideia de orientação para resultados e, como dizia há pouco, Portugal comprometeu-se face à União, é necessário que os promotores se comprometam face às autoridades. Gostava de voltar à questão que o Dr. Nelson de Sousa referiu. Há duas questões, normalmente, para além do atraso, muito discutidas de 7 em 7 anos. Uma é o atraso, outra é a participação. Não discutindo a participação com as questões formais em que o Governo convoca os parceiros, eu diria, nós partimos para este ciclo de programação com um acervo de informação invejável. Nós temos um conjunto de informação e de discussões ao longo do CREN de avaliações, porque isso é que é a construção. Os períodos de programação estruturais a 7 anos não se constroem sobre nada, constroem sobre o que se atingiu, sobre o que não se atingiu e sobre o que se aprendeu. Vou dar um exemplo pegando numa questão que o Dr. Nelson referia. Nós fizemos uma avaliação exaustiva por pessoas independentes, por avaliadores independentes, à política de clusterização. E o que é que a política de clusterização dizia? Isto funcionou muito bem na articulação entre empresas para participar em cadeias de valor e internacionalização. Isto funcionou menos bem naquilo que tem a ver com estruturação de ofertas formativas e com ligação às universidades. Ora, nós tivemos, ao longo dos últimos 2 anos, a nível nacional e a nível regional, a construção de estratégias de especialização inteligentes que envolveram milhares de atores, milhares de empresas. Provavelmente poucos associam que isto tem a ver com programação, mas isto tem tudo a ver com programação. Nós hoje temos 7 estratégias regionais de especialização inteligente que articulam ativos, digamos, entre ciência e empresas. Para dar exemplos mais concretos e mais fáceis. Sim, mais fáceis para as pessoas perceberem lá em casa. A utilização de têxteis técnicos no automóvel. Na ótica de clusters, isso é têxtil ou é automóvel? É sempre difícil. O que a especialização inteligente vem dizer é que isso tem a ver com áreas de cruzamento entre conhecimento científico e mercado. E essas áreas, é essa matriz, é esse diagnóstico que foi feito e é essa definição que existe hoje nas 7 regiões e depois com um enquadramento nacional. Portanto, esse é para dar mais um exemplo de que primeiro, havia muito conhecimento, havia muitas avaliações, foi construído, houve muito debate. Se calhar nem todos os seminários chamavam Portugal 2020, mas muitos deles estavam na base do Portugal 2020. Deixe-me só levantar uma última questão que veio de há pouco, que é o concurso do Portugal 2020 para as empresas começou, mas a economia portuguesa, e eu gostava de sublinhar isto, continua a ter dinheiro considerável injetado por via de fundos estruturais. O CREN injetou na economia portuguesa em 2014 3 mil milhões de euros. Injetará em 2015 mais 3 mil milhões de euros. Destes 3 mil milhões de euros de 2015, mais de 1/3 em empresas.
Portanto, há projetos de fundos estruturais a chegar às empresas neste momento e que têm que ser absorvidos. E isto é relevante para a economia portuguesa. É óbvio que sim. Eu não posso deixar de lhe fazer essa pergunta que é, sendo os fundos comunitários uma das políticas públicas mais escrutinadas, porque é que sistematicamente se fala de exageros, de derrapagens, de problemas com os fundos? Eu julgo que há uma má percepção nessa matéria. Há claramente uma má percepção. Dou exemplo. Portugal foi dos poucos Estados-membros que durante o período 2014-2020 não teve nenhuma suspensão de pagamentos em matéria de fundos comunitários. E os fundos comunitários, a doutora Nelson conhece isso bem, são do mais escrutinado possível. Portugal é, juntamente com a Suécia, o único Estado-membro que tem um contrato de confiança na autoridade de auditoria. Portugal é um exemplo do ponto de vista de comunicação de fundos e de avaliação de fundos. Nós temos um acervo de avaliação riquíssimo sobre o CREN e queremos continuar a ter naturalmente sobre Portugal 2020. Portanto, eu julgo que há aqui um problema comunicacional naturalmente das pessoas dos fundos, não pode ser de outra forma, mas que há um desfazamento entre a percepção e a realidade, entre aquilo que nos dizem do lado europeu e aquilo que nos dizem do lado nacional. Dito isto, eu julgo que o CREN fez aí grandes progressos e, portanto, as pessoas reconhecem a marca CREN e os fundos comunitários e os resultados que daí advieram e, portanto, é isso que se pretende continuar. Nelson Sousa, temos que falar ainda um pouco sobre a questão das autarquias. Como é que se sente no papel, porque agora está mais nessa área, enquanto utilizador do Portugal, futuro utilizador do Portugal 2020? Olha, aí, porventura, digamos tanto, a situação de menor conhecimento das opções do Governo também persistem, tal como, digamos tanto, aqui nas empresas. Ainda que, digamos tanto, seja de se reconhecer que é mais clara, digamos tanto, tudo o que são investimentos ligados à sustentabilidade, que neste momento até, digamos tanto, já existem, pelo menos proto-regulamentos e numa fase muito mais avançada do que, digamos tanto, em muitas outras áreas, que achamos que também deviam ser amplificadas e clarificado o quadro, até porque se tratam de aberturas e de alargamento de elegibilidades, pelo menos aparecem como tal, em alguns domínios que são muito importantes para a estratégia da administração local, como, por exemplo, a questão da reabilitação urbana e da sua vertente de ligação também tanto às questões energéticas. Exato. Mas há quem critique isso, que a vertente da reabilitação urbana está excessivamente ligada à eficiência energética e que a reabilitação por si, tout court, acaba por ser um bocadinho descurada. Pois, portanto, de facto, digamos tanto nós, partindo das restrições que existem nessa matéria, porque importa também reconhecer, quando, digamos tanto, a União Europeia abriu a porta para ser mais flexível em matéria de regeneração, tanto urbana, aquilo que fez, digamos tanto, criou, digamos, ali algumas restrições. E, portanto, mas nós não temos a informação, portanto, a informação necessária para saber de uma forma clara, e já estamos, digamos, tanto, quase que em cima, digamos, tanto, da possibilidade do arranque, da possibilidade de apresentar candidaturas, portanto, a informação suficiente para nos pronunciarmos, digamos, tanto... O nosso tempo está mesmo quase a terminar, tenho 2 minutos, mas não resisto a perguntar-lhe, porquê que António Costa elegeu os fundos comunitários quase como uma arma de arremesso político contra o Governo? Eu julgo, e daquilo que me foi possível constatar diretamente, aquilo que se passa, digamos, é uma genuína preocupação com a questão do relançamento económico aqui do país. Nós não temos muito mais outros instrumentos ao nosso dispor neste colete de forças que os programas de ajustamento nos trouxeram. Mas portanto, não está de alguma falta de preparação, sendo esta uma temática complexa, que todos o reconhecemos, ele tem demonstrado alguma... Se elegeu este target, não deveria estar um bocadinho mais bem preparado nas suas intervenções? Não vejo como, porque as intervenções têm sido no sentido da dimensão da urgência da utilização
deste instrumento enquanto instrumento de apoio ao relançamento económico aqui em Portugal. É esta a preocupação que tem trazido e eu acho que é uma preocupação que muita gente partilha neste momento nos meios empresariais, nos meios autárquicos e em alguns meios da administração central. Toda a gente que se preocupa com o investimento e com o crescimento económico está naturalmente impaciente com a questão do arranque deste Portugal 25. Ficamos então com esta ideia. O Acerto de Contas fica por aqui. Regressamos para a semana. Obrigado. Fique connosco.